Bom, pessoal, hoje eu venho aqui com um vídeo totalmente cotidiano, totalmente à paisana, sem espelhar eh, nenhum slide aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre ansiedade. Basicamente, os 6 passos que eu vi na minha vida aqui, que mais funcionou para reduzir a minha ansiedade sem envolver medicamento, sem envolver nenhum tratamento. São 6 passos que eu juntei, e por que que eu tenho propriedade para falar sobre isso, né, sobre ter melhorado a minha vida. Esses 6 passos, né, eu juntei, e esse que vos falo, eu sou o Pedro da Medline, e eu sou, com certeza, a pessoa mais ansiosa que eu conheço. E olha que eu conheço bastante gente, fiz 2 faculdades. E, sendo a pessoa mais ansiosa que eu conheço, se eu entrasse no Guinness Book para alguma coisa, com certeza seria o cara que mais tentou lutar contra a ansiedade sem envolver medicamentos. O que eu fui testando alguns métodos para mim, que sou uma pessoa muito ansiosa, e vi o que que mais funciona para me deixar tranquilo relacionado à prova. Para quem não me conhece, como eu já falei, eu sou o Pedro da Medline. Eu fiz 2 faculdades, né, engenharia de produção na UF, numa federal, e hoje eu faço medicina, tá. São 2 cursos, assim, que exigem bastante, né, e tem bastante provas, eh, são cursos, assim, teoricamente difíceis, não é uma coisa, assim, que dá para relaxar e levar muito com a barriga. E eu desde a escola, eu sempre fui um aluno nota 8, 7,5, sempre fui mediano. E assim, eu via que sempre a ansiedade estava ali me atrapalhando de ir além, sabe. Alguma prova prática, assim, que você pela ansiedade não tira uma nota tão boa, e eu sempre tentei lutar contra isso. E eu juntei as 6 coisas aqui que mais funcionaram na minha vida. Sem contar que eu tive um problema na minha primeira graduação relacionado a apresentar trabalho, que isso reverberou para toda a minha faculdade. Eu comecei a fugir, e fugir, consequentemente, aumenta a nossa ansiedade. Se você começar a fugir dos problemas, tentar passar responsabilidades, tudo isso aumenta a sua ansiedade, como aumentou a minha lá atrás. E desde então, eu fiz um contrato comigo mesmo. Eu vou parar de fugir, eu vou enfrentar essa ansiedade e vou tentar fazer da melhor forma possível. Então, eu juntei 6 etapas aqui para a gente lutar contra a ansiedade, coisas que funcionaram para mim. Mas a primeira etapa, que é essa que eu fiz e que eu passo para você, é o contrato. A ansiedade, ela está muito ligada com o mecanismo de luta ou fuga do ser humano, né. Então, ou você vai lutar ou você vai fugir. Se é uma coisa que você tem medo, o seu sistema simpático ele está sendo ali ativado para você ou lutar ou fugir. O contrato que eu quero que você faça comigo aqui, hoje, nesse vídeo totalmente à paisana, que eu tô de casaco, tá frio na minha cidade. O contrato que eu quero que você faça, que eu fiz comigo mesmo lá atrás, é que não existe luta ou fuga, é só luta. Existia fuga para o homem das cavernas lá fugindo do leão. Aí é fuga. Você fugir do Rottweiler, ativou seu sistema simpático, você ficou com medo, aí é fuga. Agora, relacionado a trabalho, né, ao seu dia a dia ir no trabalho, na faculdade, apresentar qualquer coisa, fazer qualquer prova, não existe a fuga, não existe você passar a responsabilidade para ninguém. Eu quero que você assuma um contrato aqui comigo que vai ser só luta. Você vai vencer essa ansiedade, esse excesso de ansiedade junto comigo, assim como eu venho vencendo desde que eu tomei a decisão e fiz esse contrato comigo mesmo. Então, assina um contrato aqui que eu vou falar os próximos 5 passos para você reduzir essa ansiedade, né. E assinar o contrato de luta é o primeiro. O segundo, coloquei até aqui numa folhinha aqui pra gente. O segundo, com certeza, para reduzir a ansiedade é a preparação, meu amigo. Se você é o sujeito mais ansioso que você conhece, se você tem muita ansiedade para fazer trabalho, para apresentar trabalho, para fazer prova, meu amigo, você tem que se preparar 5 vezes mais do que uma pessoa normal. Esse é o problema. Então, se você
A ansiedade ela não combina com a preguiça. Se você tem medo de se expor, se você tem medo do que os outros vão pensar, se você tem tudo esse medo, eu indico a psicoterapia, até a psiquiatria para combater essa patologia. Mas se você está lutando contra o sintoma, assim como eu muito tempo lutei contra esse sintoma, a preparação ela é primordial. E eu vou te contar uma história. Às vezes na minha faculdade é normal a gente já ter passado em alguma coisa por estudar muito. E o fato de você já ter passado e ir para uma prova relaxado, sem estudar muito, às vezes o que acontece com um indivíduo tão ansioso quanto eu? Às vezes a prova que eu já passei, que eu não estudei direito, essa prova eu vou ter mais ansiedade do que uma valendo a vida. Isso para uma pessoa ansiosa é pesado. Você não está no seu melhor dia, você não estudou, você meio que, entre aspas, cagou para aquele conteúdo e você está ali, numa prova prática, para se expor, não treinou direito. O indivíduo ansioso ele vai ficar muito ansioso. Então, o que que eu quero te provar aqui? Que a ansiedade ela está totalmente ligada à preparação. Se você não se sentir preparado, vai ser o primeiro ponto para ativar o gatilho da ansiedade e você piorar cada vez mais. Então, o passo um você já assinou o contrato comigo aqui. O passo 2 é você se preparar muito mais do que as outras pessoas. Você tem que estudar mais, você tem que se preparar mais, você tem que treinar mais, seja para qual tarefa for que você for executar. Então, a preparação é o segundo passo. O nosso terceiro passo aqui, esse aqui é masterpiece. Isso aqui foi eu que criei, meu amigo. Isso aqui é, é Michelangelo, porque eu entrei no Guinness Book do cara que mais tenta combater a ansiedade. Então vamos lá. Esse terceiro é muito bom. Por que que esse terceiro é muito bom? Porque é o tempo. O indivíduo ansioso, a maior parte, né, de exposição, à medida que a exposição à ansiedade ela aumenta, pior você vai ficar. Então, meu amigo, se você é ansioso e tem uma ordem de fazer uma prova, de ir para apresentação, de entrar na cena do teatro e dê para você controlar, você é o primeiro e não tem outra conversa. Você não vai ficar na sala lá esperando eh, todo mundo ir fazer, passar ou reprovar e ir você. Por quê? Porque a sua ansiedade vai te bater tanto que você vai estar muito pior do que se você fosse em primeiro. Se você está numa prova de autoescola lá, vendo as pessoas reprovarem, isso é uma historinha de como aumenta a ansiedade. À medida que as pessoas veem as outras pessoas reprovando ali na autoescola, todo mundo fala isso. Caramba, vi um monte de gente reprovando e parece que eu fiquei mais nervoso. Isso é verdade, porque o tempo, ele importa na ansiedade. Quanto mais tempo a ansiedade te bater, mais pior você vai ficar. Então, se você é ansioso, tente fazer tudo em primeiro lugar. Se tiver ordem de fila, peça para ser o primeiro. Tente, no máximo, não ficar por último e reduzir esse tempo que a ansiedade bate em você. Você vai perceber uma melhora só de estar lutando. Você assinou o contrato aqui comigo, vai lutar agora. 2, você se preparou muito para essa prova, para essa apresentação, para sei lá qual tarefa você quer fazer. 3, você reduziu o tempo de exposição da ansiedade. Só aqui, meu amigo, já mudou muito, vai mudar bastante a sua vida aí na sua faculdade relacionada à ansiedade. Agora eu vou pro quarto, que para mim também é muito bom, porque eu já testei muitas coisas. E eu sei que para mim não comer açúcar no dia ou imediatamente após a exposição ou prova ou apresentar trabalho é fundamental para eu ter clareza mental. O que que seria isso? Se eu tenho uma prova à tarde, tipo 1 hora, eu não almoço. Eu como muito mais cedo. Eu, tipo assim, como 10 horas uma barrinha e vou
praticamente em jejum ali, só para eu não passar mal de fome, né? E isso me dá uma clareza mental muito grande. Você não fica com aquela saciedade, com sangue indo para o seu sistema digestório para você fazer a digestão ao mesmo tempo que o seu cérebro quer pensar demais. Então, você pensar nesse esquema de alimentação antes da sua tarefa é fundamental. Não adianta você ir para uma peça de teatro apresentar antes de comer um hambúrguer e tá super pesado. Você não vai ter tanta clareza mental, mesmo que você tenha feito os 3 primeiros passos. E a clareza fundamental para você passar por essas tarefas intelectuais que a gente está falando aqui é fundamental. Então, meu amigo, priorize a sua alimentação baseada em pouco açúcar, pouca exposição. Coma bastante pouco antes de fazer qualquer exposição relacionada à pressão. Você vai ver que a sua ansiedade e a sua clareza mental vai estar, ó, muito melhor do que se você tivesse se alimentado muito, que é o contrário do que as pessoas realmente falam. Ah, come bem lá, você vai fazer prova o dia inteiro. Não, controla essa comida, essa exposição ao açúcar e ao carboidrato antes de fazer a prova. Você vai ver que vai dar muito mais clareza mental para você, beleza? A outra coisa que funciona muito para mim é, igual eu tô com essa caneta aqui falando, é transferir a sua ansiedade para algum objeto. Isso funciona muito para quem vai apresentar alguma palestra. Sabe aqueles passadores de slide? Você ficar ali rodando ele e gesticulando ao mesmo tempo, isso reduz demais a ansiedade, demais. Então, se você conseguir transferir um pouco da sua ansiedade para algum objeto, seja um passador de slide, seja alguma chave que você tenha no bolso na hora da prova, ou o próprio, se você está ali na sua prova fazendo uma prova escrita, você passa um pouco da sua ansiedade para a caneta, igual eu estou fazendo aqui, né? E tenta se concentrar ao máximo na prova, entendeu? Se concentra ao máximo na prova e, à medida se você precisar, transfere a ansiedade para algum objeto. Isso funciona muito mais para quando você está falando em público, por exemplo, que é o caso do passador que eu falei, que você vai meio que saber o que que você vai fazer com a mão. Porque na exposição, quando você está falando em público, o que mais incomoda as pessoas é o que que você vai fazer com a mão na hora, você vai botar no bolso, eu não sei. Então você não sabe. Então, se você passar a sua ansiedade para algum objeto, isso vai melhorar muito o seu discurso, você vai conseguir ficar muito mais tranquilo. E se você fez até aqui todos os passos junto comigo e tá ali transferindo a sua ansiedade para um objeto, você já vai ver que vai ficar muito melhor do que você estava antes, beleza? Funcionou comigo e continua funcionando. E funciona até com os melhores oradores aí que tem exposição aí o tempo inteiro, tá? E agora a gente vai para o nosso último passo. E o nosso último passo é não tomar absolutamente nenhum estimulante. E você está falando com o maior adorador de café da face da Terra, que sou eu. Por mais que eu tome muito café, quando eu tenho que quando eu vou ter essa exposição à ansiedade, eu reduzo completamente o café. Qualquer estimulante que você venha tomar para estudar, a não ser que você tenha alguma patologia e seja indicado você tomar esse estimulante, se você é ansioso e toma algum estimulante aí por conta própria para estudar ou para se preparar para fazer o passo 2, eu indico fortemente que você não o faça. Então, reduza o café, né? Durma melhor, faça mais atividade física para você estar mais relaxado. Tudo isso tá nesse balaio aí de você viver melhor, né? Não tomar estimulantes, fazer atividade física para você descontar a ansiedade, um boxe, pô, transfere a ansiedade toda pro saco ali e musculação, transfere a ansiedade para aquele peso. É, corrida, o que mais funciona para mim com exercício físico aí para melhorar a ansiedade, com certeza, é a caminhada aí ao ar livre. Eu vou pensando bastante na vida,
pensando em soluções, me dá clareza mental para ir executando e melhorando a minha preparação, que é o passo 2, beleza? Então, recapitulando, os 6 passos é o contrato que você firmou aqui comigo, a preparação, né? O tempo de exposição ali à ansiedade, melhoras dos hábitos alimentares ali, e eu indico até mesmo o jejum para você que vai ser submetido à ansiedade, transferir a ansiedade para um objeto e não tomar estimulantes, bem como fazer atividade física e transferindo essa ansiedade para fora de você. Espero ter te ajudado com esse conteúdo aí inovador aqui na Medline. Valeu, forte abraço.